Seja bem-vindo ao podcast do Inova Social. Eu sou Vitor Vasques e hoje vamos falar sobre realidade virtual aplicada à medicina. Como o universo virtual pode colaborar na reabilitação de pessoas com amputação. E para isso eu conto com a presença hoje de dois convidados. Primeiro a Karina Rodrigues, fisioterapeuta e doutora em neurociências pela Unifesp. E o Jean Faber, professor do Departamento de Neurologia e Neurocirurgia da Escola Paulista de Medicina, também da Unifesp. Doutores, sejam bem-vindos. Igualmente, Vitor. Muito obrigado aí pelo convite. Super agradeço e parabenizo também a iniciativa, né? Acho que é super importante ter esse tipo de canal para a gente fazer essa ponte com a sociedade, né? Muito obrigado pelo convite. Muito obrigada, Vitor, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. A gente que agradece aqui vocês terem aceitado esse bate-papo. Doutores, que agora a Karina defendeu o doutorado dela o ano passado, então doutora também. Eu queria começar essa conversa, que vocês falassem um pouquinho da trajetória de cada um. Então, quem é a doutora Karina? Quem é o doutor Jean? Então, como o Vitor já disse, eu sou fisioterapeuta. Eu me formei há 11 anos, mais ou menos, e desde então eu atuo na área clínica, atendendo especialmente pessoas com dor, que é a minha área de atuação, e em paralelo eu fui desenvolvendo também a minha carreira acadêmica. Eu fiz minha especialização em ortopedia e traumatologia e também em osteopatia clínica. Fiz o meu mestrado na Unesp, na engenharia mecânica, na área de biomecânica, na área de análise do movimento humano. E depois desse mestrado, eu fui procurar possibilidades e áreas de estudo para o desenvolvimento do doutorado. Porque esse programa de pós-graduação na Unesp, na ocasião, ele estava fechando, então eu quis procurar outras possibilidades. E a neurociência, ela sempre foi interessante na minha área de atuação clínica, inclusive para essa área da dor, que muito se aprendeu nos últimos anos a respeito disso. E eu fui procurar possibilidades e nisso eu descobri o Jean, que estava abrindo, junto com outros professores, um programa de pós-graduação em engenharia biomédica na Unifesp. Entrei em contato com ele, mostrando o meu interesse pela área de neurociência, e ele pode contar mais sobre isso também, porque ele estava se transferindo de programa de pós-graduação. E então a gente iniciou essa discussão, esse projeto, que a gente vai falar mais sobre os desfechos dele aqui no nosso bate-papo. Conseguimos um financiamento para o desenvolvimento dessa pesquisa, que foi super importante, porque em países desenvolvidos a gente compra sistemas e produtos totalmente prontos. Aqui no Brasil a gente monta e cria para que a gente então possa fazer a pesquisa. A gente tem um passo a mais para que a gente possa trabalhar e desenvolver os nossos projetos. E a partir disso, então, a gente iniciou essa pesquisa que, como você já disse inicialmente, envolve o uso de realidade virtual aplicado no contexto de reabilitação de pessoas com amputação, mas isso a gente fala com mais detalhes adiante. E eu pontuo também, durante essa jornada, a importância de um trabalho interdisciplinar, então uma associação de diferentes áreas de conhecimento, que permitiram desde a construção do sistema que a gente utilizou durante a nossa pesquisa, como a aplicação clínica dela. Então, de maneira geral, eu sou uma fisioterapeuta clínica, que também escolheu a área da pesquisa para gerar conhecimento e que a gente também pudesse, de alguma forma, aplicar isso dentro da nossa realidade de trabalho na clínica para auxiliar as pessoas no seu desenvolvimento, na recuperação e na sua melhora de qualidade de vida. Bom, a minha trajetória é um pouco tortuosa ou diferente, diria, né? Porque eu comecei na física. Eu sou físico de formação, fiz meu mestrado, doutorado na física. Meu doutorado foi em computação quântica, na verdade. E depois de
um pós-doc ainda na área de física. Eu fiz essa migração, fui trabalhar com o professor Siddhartha Ribeiro e com o professor Miguel Nicoleles lá em Natal. Foi quando eu comecei na neurociência. E lá, então, eu comecei a ter contato mais com essa parte de análise de sinais eletrofisiológicos, e tive a oportunidade de trabalhar com diferentes pesquisas, desde animais, modelos animais, até humanos também. Depois eu fiz ainda um último pós-doutorado na França, na área de interface cérebro-máquina, e depois vindo para o Brasil, então, eu prestei concurso, né, para a Unifesp, e como a Karina comentou, eu comecei lá na engenharia biomédica, depois eu vim aqui para São Paulo, onde atualmente eu estou, né, eu estou lotado como professor no departamento de neurologia e neurocirurgia, na disciplina, né, no núcleo de neurociência. Então, essencialmente, tem essa trajetória um pouco diferente, né? Mas se bem que na neurociência há bastante físicos também, principalmente dedicados a mais essa área de neuroengenharia, a área de neurociência computacional. Existe bastante inserção, né, da área de exatas. Muitos dos meus alunos são da engenharia ou mesmo da física. Legal. Gia, esse caminho tortuoso que você comentou aqui, ele casa muito com o que a Karina falou, né? Numa equipe multidisciplinar, isso é legal também, um conceito que está presente dentro do Design Thinking, de trazer pessoas de diversas áreas para conversar, para poder fazer um projeto, e muitas vezes é muito agregador isso, né? O Jean falou do Dr. Nicoleles aqui, uma pessoa que dispensa qualquer apresentação, mas é legal ver a sua trajetória, indo da física para a neurociência, e da Karina, aquela pessoa muito da área médica, muito da área de saúde, né? E querendo entrar muito nessa área de pesquisa, até o mestrado mesmo, foge totalmente um pouquinho da fisioterapia, né, Karina? É muito legal ver isso. Pessoal, no último dia 4 de agosto, vocês, junto com outros pesquisadores, publicaram um artigo na Human Neuroscience, dentro do tópico especial Interface, Cérebro e Máquina, sobre o uso de realidade virtual na reabilitação de pessoas com computação. Eu queria que vocês falassem brevemente, levando em conta que tanto eu quanto quem está nos ouvindo aqui, muito provavelmente, é um leigo na área. Então eu queria que vocês falassem o que é esse estudo, o que foi essa pesquisa, quanto tempo durou, dá um panorama geral sobre ela. Tá certo, então eu vou iniciar, depois o Jean complementa. Eu digo que essa pesquisa, não só para minha vida como estudante da área, mas foram de 4 a 5 anos muito intensos de desenvolvimento de conhecimento, aplicação, análise e de identificação desses desfechos. Mas tudo isso surge principalmente de uma curiosidade, de perguntas que a gente tinha em relação ao que ou como acontece esse processo de adaptação das pessoas que têm a amputação, ou seja, que perdem a parte de algum membro do seu corpo, seja por um acidente, seja por uma doença vascular, que é muito comum em idosos diabéticos, que levam, então, a um procedimento cirúrgico onde parte ou totalmente esse membro precisa ser retirado. E como que é esse processo de adaptação da percepção da pessoa, do próprio corpo, e como que é a relação dela com o ambiente e com o uso de uma prótese. Porque essa prótese ela acaba cumprindo um papel não só como um dispositivo assistivo, que nem é uma cadeira de rodas, uma muleta, mas sim de recuperação da integridade do corpo, porque ela substitui um membro que não existe mais. Então, surge da curiosidade de como isso acontecia e a gente quis estudar isso dentro de um contexto clínico. Então,
veio a ideia de desenvolver um sistema que a gente pode chamar ele de biofeedback ou de uma interface cérebro-máquina, que nem a sessão onde a gente publicou na revista, e entra mais algumas questões técnicas que diferenciam esses sistemas, mas de maneira geral, o que esse sistema que a gente desenvolveu, ele fazia? Ele registrava a atividade muscular da parte residual do membro que foi amputado. Então, quando a gente movimenta os nossos membros, existe uma contração muscular e tem como a gente fazer a leitura dessa atividade muscular. E é isso que a gente fazia no membro que restou após a amputação, de pessoas que tiveram amputação a nível da coxa, que a gente chama de amputação transfemoral. Então, a partir da leitura da atividade desses músculos, a gente convertia isso, através desse sistema, em controle de movimentos de uma prótese virtual. Então, o que acontecia? A pessoa com amputação, quando ela usava o óculos de realidade virtual, então ela estava imersa dentro desse ambiente de realidade virtual, ela enxergava uma perna e uma prótese virtual. E conforme ela contraía esse membro que restou após a amputação, ela conseguia controlar, neste caso, os movimentos do joelho dessa prótese virtual. Então, por exemplo, levantar e abaixar essa perna a partir da sua própria vontade, por meio da contração desses músculos. E ela tinha tarefas específicas que ela tinha que executar ao longo desse treinamento, que durou aí em torno de 1 mês e meio, 2 meses, realizados 2 vezes por semana, que ela conseguia ir refinando esse controle muscular conforme a dificuldade ia aumentando. Então, era uma espécie de um game. No começo era mais facinho, ela ia passando de fase e aumentando essa dificuldade. Só que além desse feedback visual, a gente também fornecia um feedback vibrotátil, do tipo vibração de celular mesmo. Então, nós usávamos mini motores que eram posicionados nas costas dos participantes, e essa vibração também era relacionada ao movimento que era produzido. Então, a pessoa, além de ver a prótese virtual levantando, quando ela tinha a intenção de fazer isso, ela sentia uma vibração nas costas que vinha de baixo para cima, como se fosse levantando também. E o contrário é verdadeiro. Então, quando a perna descia, a prótese virtual descia, uma vibração que vinha de cima para baixo. Então, a gente associa aqui 2 tipos de feedback. Um feedback visual dentro do ambiente de realidade virtual, mas um feedback também tátil relacionado ao movimento. Por que isso é importante? Porque a maior parte das próteses que a gente tem hoje, elas não fornecem feedback para as pessoas. Então, para elas saberem a posição que essa prótese está, o movimento que ela está fazendo, ela precisa olhar. A gente, quando move os nossos braços, por exemplo, e fecha os olhos, a gente consegue saber a posição dos nossos membros, porque a gente tem sensores que mandam essa informação para o nosso cérebro detectar essa posição, o que não acontece em muitas próteses que a gente tem hoje atualmente. Então, a gente quis testar essa associação dessa estimulação tátil também para representar o movimento. Bem, a partir desse treinamento com o uso desse sistema que envolvia o controle dos movimentos de uma prótese virtual e essa estimulação tátil, a gente teve como principal objetivo avaliar se as pessoas que passavam por esse treinamento seriam capazes de perceber essa prótese virtual como parte do próprio corpo. Que a gente tinha como hipótese, né, baseado no que a gente tem nos principais estudos da área, que pessoas que percebem uma prótese física como parte do próprio corpo, isso facilita o processo de treinamento, de adaptação ao uso da prótese e, consequentemente, isso melhora a qualidade de vida, a integração social dessas pessoas. Então, a gente aplicou esse protocolo de treinamento numa fase de pré-protetização, então antes de usar a prótese física, como se fosse um preparo para o uso dessa prótese física no futuro.
com o objetivo de entender se a partir desse treinamento essas pessoas poderiam perceber essa prótese virtual como parte do próprio corpo, o que a gente conseguiu confirmar a partir de diferentes medidas que a gente utilizou durante o nosso estudo. Muito legal ver essa gamificação que vocês fizeram para colocar a pessoa dentro da pesquisa, né? Porque a gente sabe que muitas vezes pesquisas na área médica são um pouco maçantes, né? Então, até para quem está ali como o pesquisado, né? Jean, você quer acrescentar algo? Depois dessa explicação da Karina fica. Mas assim, o que eu acho que é interessante comentar é um pouco do histórico, né? Essa pesquisa ela surge, bom, primeiro com uma inquietação que sempre esteve presente, justamente de querer entender um pouco melhor como é que acontece essa integração, né? Essa unidade de percepção do próprio corpo e essa relação com o ambiente. Então a gente tem uma percepção de que a gente é meio separado, né? Corpo, tem esse dualismo, né? Entre corpo e cérebro, corpo e mente, mas na verdade, bom, as pesquisas, né, vêm cada vez mais adentrando nessas questões e na verdade, o que a gente percebe é que há uma grande integração e essa construção de unidade entre cérebro, corpo, ela é feita de maneira muito mais dinâmica, inclusive necessitando também de uma interação com o ambiente. Ou seja, a gente não é apenas pedaços, né, separados, e tampouco o ambiente também tem um papel secundário, né? A gente cria essa construção de nós mesmos a partir de uma interação permanente, de uma interação dinâmica, né? De uma percepção do ambiente e de uma percepção do corpo. Então, além dessas questões mais filosóficas, né, e mais fundamentais, a gente então começou a se perguntar como é que acontece, ou melhor, por que haveria tanta abandono do uso de próteses, né? A gente começou a perceber que havia, principalmente de membro superior, há uma recusa, né? Ou muitas vezes as pessoas que sofrem alguma amputação, elas preferem até usar o próprio coto, né? O próprio membro que ainda é residual, porque se dão bem, né? As próteses muitas vezes elas servem muito mais como um fardo, né? Elas são mais difíceis, têm um caráter apenas estético do que realmente funcional. Mesmo as próteses mais modernas atualmente, que têm um controle até miográfico, eletromiográfico, mesmo essas próteses ainda são muito difíceis de serem controladas, ou muitas vezes as próprias pessoas preferem usar o próprio coto ou o próprio membro, o residual. Então a gente ficou se perguntando muito, né, o que poderia estar por trás disso. Bom, a primeira, e existem aí acho que pelo menos, né, duas vertentes ou dois aspectos que são super importantes nessa integração. Primeiro é que a gente possui uma representação cortical no nosso cérebro, a gente possui uma representação do nosso próprio corpo, principalmente aqui no córtex somatosensorial e córtex motor, há literalmente um mapa de cada membro do nosso corpo está ali representado, né? Tem grupinhos de neurônios que são super dedicados a membros específicos do nosso corpo. Então, se você der um choquinho lá numa parte específica, você vai sentir um formigamento ou até mesmo uma contração de uma parte específica do seu corpo. Então a gente tem uma representação neuronal mesmo, né, na nossa cabeça, ali no nosso cérebro está lá a representação do nosso corpo. E para fazer essa representação funcionar de forma íntegra e integrada, a gente tem vários sensores no nosso corpo, né? Tem vários sensores, inclusive o último prêmio Nobel passou de fisiologia, né? Passou justamente pela melhor descrição de alguns desses sensores. A gente tem vários sensores de pele, de junção muscular, que nos dão essa sensação de unidade ou de representação corpórea. Eles captam
né? Como é que o ambiente tá circundando a gente, né? Como é que o ambiente interage conosco e como é que o nosso próprio corpo interage, né? Com nós mesmos. Então, a partir dessa captação sensorial desses diferentes sensores, a gente fala muito de paladar, olfato, visão, mas além desses 5 sentidos clássicos, a gente também tem outros sentidos internos, né, que é dado justamente por esses sensores que a gente chama de mecanoreceptores e outros sensores também de junção muscular, também tem um sensor no ouvido, né? Quando você gira, por exemplo, ou labirintite, né? Quando está lendo lá num lugar que está mexendo muito, tem lá um fluidozinho no ouvido que se balançar, ele te deixa tonto, porque ele justamente é um sensor de equilíbrio. Então tem vários sensores espalhados pelo nosso corpo que quando eles então, né, estão aí interagindo e captando então os sentidos do ambiente do nosso corpo, eles integram de alguma forma essa informação e mapeiam, né, ou geram essa sensação aí de unidade que a gente tem do próprio corpo e do ambiente. Então, bom, a gente direcionou justamente nesses sensores, né? Porque quando uma pessoa sofre uma amputação, ela perde um membro e, obviamente, vai perder também esses sensores, né? Então, esses sensores de pele e de junção muscular, eles são perdidos também. Então, a gente percebeu que muito do motivo desses abandonos, né, de próteses eram justamente porque também não havia mais essa captação. Então, a pessoa vê a prótese, né, ela percebe ali visualmente a prótese, mas perdeu esses outros sensores de pele e, portanto, essa representação corpórea não fica tão íntegra, né? Ela não fica carente. E foi justamente por isso que a gente teve essa ideia. Primeiro, tem 2 questões super importantes nesse protocolo. Uma é a repetição, né? Então a pessoa faz várias tarefas durante o protocolo. A segunda é a interação com o ambiente, né? Então ela tem que se movimentar e ela tem que perceber essa movimentação, essa ação endógena, né? Ela quer se movimentar e ela percebe essa movimentação. E tem esse feedback vibrotátil que a Karina comentou, né? Que são essas vibrações nas costas que a gente tentou reproduzir ou simular essa perda desses pequenos sensores que a gente tem de pele. Então a gente fez uma substituição, né? A gente chama até meio de cross-modalidade, porque a gente tirou uma modalidade sensorial de pele e colocou nas costas, né? Uma coisa usando um outro sentido, que é o tato, né? De forma externa. Então, bom, esse é um resumo, assim, né? De um outro aspecto da pesquisa e a grande motivação de como é que surge, portanto, e como é que a gente cria, né, e fortalece essas representações, tanto do corpo quanto do ambiente. Ai, desculpa, só para comentar a gamificação, ela também tem um aspecto super importante, não só por diversão, né, mas essa diversão, ela tem um caráter clínico mesmo, né, e de aprendizagem, porque ela funcionava como um reforço positivo, né? Então, quando você está dentro de um ambiente gamificado, você cria um engajamento de quem está fazendo o protocolo, de quem está fazendo a tarefa, e essa gratificação, ela cria de fato um reforço positivo e cria uma aprendizagem real, neuronal, né? A gente consegue, com essa gamificação, criar um engajamento maior e melhorar a aprendizagem também daquela tarefa que ele estava realizando. Super legal que você falou, Gia. Eu confesso que eu nunca tinha parado para observar essa visão em relação à prótese como um auxiliar e não sendo aceito como um substituto do membro amputado. E aí acaba ocorrendo essa vamos dizer assim, não é que a pessoa deixa de lado, mas ela utiliza para ações específicas, mas ela não tem mais aquele relacionamento, vamos dizer assim, como você tem com o seu, né, braço, no caso, as pernas, né? Falando um pouco dessa relação da prótese com a pessoa, né?
E aprofundando um pouco mais no que você falou dos sensores do corpo, né, nesse mapa que o cérebro tem ali onde está o braço, onde está a perna, onde estão as coisas, eu li na apresentação do estudo um termo interessante que eu queria trazer aqui para vocês contarem um pouquinho para quem está nos ouvindo, que é em relação à apropriação neurocognitiva. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho qual que é a importância desse ponto para pessoas com computação. O que é isso? Certo, então eu já adianto que é uma pergunta muito difícil de responder. A gente discutiu isso nos últimos anos dentro dessa pesquisa, e quando a gente vai ler, existem múltiplas definições e múltiplas formas de abordar o que a gente chamou em português de apropriação neurocognitiva. Que no fim das contas, de uma maneira muito resumida, é essa percepção que a pessoa tem do seu próprio corpo, ou de que um objeto externo faz parte do próprio corpo. Então ela se apropria, outro termo que a gente às vezes ouve é incorpora esse objeto, esse dispositivo assistivo como parte do próprio corpo. Só que isso envolve múltiplos fatores, envolve suas experiências prévias na vida, envolve a sua condição física, envolve, nesse caso da pessoa com amputação, toda essa reorganização que acontece nesse mapa que representa o nosso corpo no cérebro. Então, existem múltiplos fatores que influenciam em como essa percepção vai acontecer. Em relação à prótese, o que a gente sabe atualmente? Que próteses que permitem um controle voluntário, e hoje existem muitas próteses, principalmente para membros superiores, né, para a mão principalmente, que permitem o controle por meio dessa atividade muscular, ou que fornecem um feedback sensorial, justamente essas sensações devolvidas para o usuário, elas são mais facilmente percebidas como parte do próprio corpo. E tem sido um grande desafio na área de neuroengenharia justamente produzir próteses que gerem essas percepções. E o nosso entendimento é que se a prótese gera essa percepção, isso facilita todo o processo de protetização, que não é fácil. Ele normalmente é muito longo, pode ser doloroso, porque principalmente numa realidade do nosso país, o tipo de prótese que é dispensada pelo nosso sistema público de saúde é diferente daquele mais tecnológico que existe no mercado. Então, a gente tem muitos quadros de dor no coto, né, que é o membro residual onde a prótese se encaixa. A gente consegue ter um processo de aprendizado mais intuitivo quando essa prótese ela é percebida como parte do próprio corpo, sem contar os aspectos psicológicos e cognitivos. A pessoa, quando ela perde um membro, ela não passa só por uma adaptação física, ela passa por uma adaptação de se reconquistar no ambiente em que ela vive, de se perceber como pessoa, no seu meio social, no seu meio de trabalho, no seu meio familiar. Então, a gente está dizendo que se a gente facilita esse processo de alguma forma, a gente facilita a recuperação dessas pessoas e a sua reinserção nas suas vidas o mais próximo possível de como elas gostariam de viver. Então, a gente tem esse papel bem importante, e foi com essa curiosidade que surgiu esse trabalho, como a gente mencionou anteriormente, utilizando esse sistema e a realidade virtual para nos auxiliar numa etapa pré-protetização. Então, esse sistema, ele fornece justamente o que a gente considera e a ciência mostra que é necessário para auxiliar essa incorporação, essa apropriação neurocognitiva, que é justamente o controle. Então, as pessoas controlavam a prótese virtual e recebiam uma resposta, tanto visual como tátil, tá? Então, a gente, inclusive, tem muitos estudos com realidade virtual para entender se é possível perceber aquele ambiente virtual, um objeto virtual ou um membro virtual como sendo do próprio corpo. Porque a imersão traz esse senso de presença. Então, a realidade virtual em imersão, especialmente, a gente também tem bastante estudos na área.
Eu vou deixar para o Jean comentar, mas a gente tem um estudo muito interessante, que quem tiver curiosidade pode buscar, que é a ilusão da mão de borracha, que é um dos principais estudos em que se utiliza hoje na neurociência para entender como que se dá essa apropriação neurocognitiva de um objeto externo, ou seja, como que você percebe um objeto externo ou uma parte do corpo que não é sua como sendo sua, que é o que a gente tem como objetivo dentro dessa pesquisa que foi realizada. Jean? Eu gosto sempre de ilustrar as apresentações que eu faço sobre esse projeto. Tem dois aspectos, que eu acho que ilustram bem o que o que poderia ser, né, essa alusão a uma apropriação neurocognitiva. O primeiro é um tenista, né, que se apropria da raquete. Então, com um tenista, mesmo que você nunca tenha jogado tênis, né, só de quando você vê um tenista jogando tênis, principalmente os profissionais, fica muito claro que aquele instrumento ele faz parte dele, né? Ele está apropriado no próprio corpo daquela pessoa. O tenista ele não precisa olhar para a raquete para saber que ângulo ele precisa fazer, que força ele precisa fazer. Muitas vezes eu sempre ilustro com um movimento de um tenista, mesmo ele cai e ainda assim ele consegue rebater a bolinha, né? Ou seja, ele tem uma percepção da raquete integrada no próprio corpo. E o que as pesquisas mostram é que há de fato uma representação neuronal associada a essa raquete, né? E também pesquisas mostram que há uma percepção espacial agregada com essa raquete. Então é como se a pessoa ela expandisse a percepção do ambiente ao redor dela, porque ela ganhou uma extensão do corpo, né? Ela consegue esticar e alcançar objetos mais longe do que até o próprio corpo conseguiria. E o segundo exemplo são os instrumentistas, né? Principalmente violinista ou, né, que tocam violão, contrabaixo, guitarra, né? Você percebe que a pessoa incorporou o instrumento também, né? Eu tenho amigos que são musicistas e é impressionante assim a percepção que eles têm, por exemplo, do braço do violão, do braço da guitarra, né? Eles não precisam olhar para o instrumento para saber qual a nota e como, e muitas vezes não precisam nem, eles já prevêem inclusive a própria música, né? É uma percepção não só do instrumento, mas de toda a complexidade da tarefa. Agora, a sua pergunta ela traz um outro sentido, que é interessante comentar, que é como a ciência também ela evolui, né? Hoje a gente está com um projeto, eu estou em parceria com um professor da UFLA, justamente a gente está fazendo uma varredura histórica de como esses termos eles começam ao longo da ciência mesmo, né? Termos como propriocepção, apropriação, incorporação, mente, né? São todas coisas, são todos termos que eles se confundem um pouco ou muito e que são difíceis mesmo de serem definidos e muitas vezes eles surgem numa tentativa de tentar separar, né? A ciência tem muito disso, né? De dividir para conquistar, e a neurociência ela se depara muitas vezes com esses problemas, porque muitas vezes é difícil você separar em caixinhas para você conseguir abordar um determinado tema. Então, quando você vem com um projeto que tem essa pretensão, né, de falar de uma apropriação ou de uma integração do corpo com um objeto externo, você inevitavelmente precisa lidar com diferentes aspectos, né, desde fisiológicos, físicos, cognitivos, psicológicos, e muitas vezes passam muito pelo verbo mesmo, né? Pela definição de como é que você estrutura aquele conceito. E hoje, por exemplo, existe uma abordagem dentro dessa linha de pesquisa que chama de código comum, que prerroga, né, o que diz que ação e cognição e percepção são a mesma coisa, que a gente que separou, a gente é que definiu como cognição, a gente que definiu como ação e a gente que definiu como percepção.
mas foi uma maneira que a gente encontrou de atacar o problema, de começar a atacar o problema. Então a gente divide, aqui eu percebo esse objeto, aqui eu processo esse objeto e aqui eu crio uma ação. E aí eu vou lá e separo, aqui é o córtex motor, aqui é o córtex sensorial. A gente vai dividindo porque assim a ciência progride melhor e a gente pensa melhor. Até o ponto em que não dá para fazer isso, né? Então, esse tipo de trabalho, ele ilustra muito isso, e a gente teve muito esse problema, né? Quando a gente foi fazer a digressão e procurar na literatura qual seria o melhor termo para definir aquilo que a gente estava, o fenômeno que a gente estava estudando, a gente encontrou um monte de termos, em inglês, até por incrível que pareça, tem até mais termos do que em português, mas nenhum se encaixava perfeitamente e todos tinham algum aspecto daquilo que a gente estava vendo. Então a gente optou, né, por falar, vamos definir aqui apropriação neurocognitiva, porque acaba sendo mais abrangente, e está em comum acordo com os outros termos também, os outros conceitos que haviam nessa linha. Esse é o momento onde a neurociência ela vira quase filosófica, gente? Eu tenho uma paixão assim oculta pela história da ciência, pela epistemologia. Então, inevitavelmente, as minhas perguntas dentro da ciência, elas inevitavelmente sempre acabam tendo algum pezinho ali, nem que seja para um bate-papo, né? Claro que a ciência ela tem prerrogativas e metodologias muito específicas, mas a neurociência ela está sempre esbarrando, né, com alguns conceitos que são de difíceis definição, muitas vezes até de uma mensuração mais complexa, ou que no mínimo ela dá margem para uma divagação um pouco mais profunda, mais filosófica, né? Pessoal, a gente vai seguindo para o finzinho do nosso podcast. Para encerrar, eu quero fazer uma pergunta aqui. Ela, na verdade, é 2 em 1 pergunta, tá? Como que vocês veem o futuro desse cenário e quais os impactos sociais vocês gostariam de ver como resultado desse estudo de base que vocês apresentaram agora? Quero que vocês falem um pouquinho de futuro. Você é um cara que estudou computação quântica. A Karina está muito ainda dentro da área da fisioterapia, então assim, o que a gente pode ver para o futuro? O que vocês gostariam de ver? Eu acho que assim, se a gente ficasse falando aqui mais meia hora, a gente ia estar discutindo até um pouco de filosofia e de se teríamos ciborgues daqui a alguns anos. Mas eu sei que é uma pergunta abrangente, mas eu queria concluir esse bate-papo com esse questionamento. Perfeito. Eu vou começar respondendo de forma abrangente e aí eu direciono de uma maneira mais específica para a nossa pesquisa em si. O que eu tenho de perspectiva, e é um dos motivos de eu ir também para o caminho da pesquisa, é que a gente consiga fazer a transposição da ciência para a realidade, no meu caso aqui, clínica, e que faça sentido para as pessoas que recebem isso, que não são só os profissionais da saúde, mas, nesse caso, as pessoas com amputação, as pessoas que precisam de cuidado, de reabilitação. Então, eu acho que a gente tem um papel muito importante, e eu acho que esse tipo de conversa também traz essa aproximação da gente trazer os conhecimentos científicos para mais próximo da realidade do dia a dia das pessoas. E essa discussão tá super atual também, e eu acho que é importante da gente falar a respeito disso. O que eu tenho também, assim, muito interesse, e eu acho que é crescente, e é um caminho que a gente está, cada vez mais nessa mesma direção, o uso da tecnologia dentro do contexto da reabilitação. E aí seja a ciência de dados, seja o uso e desenvolvimento de dispositivos de tecnologia assistiva ou de recursos que podem ser aplicados no ambiente de reabilitação, como por exemplo, a proposta do sistema que foi desenvolvido na nossa pesquisa. Então, eu acho que a gente precisa cada vez mais trazer esses conhecimentos tecnológicos para dentro dessa realidade.
E pensando no nosso país, produzir, né, esses sistemas, porque hoje a gente sabe o quão caro é a gente poder oferecer, por exemplo, um serviço com esse sistema de biofeedback, com ambientes de realidade virtual, dentro da realidade de saúde pública do nosso país. A gente tem centros muito bons em que a gente consegue fazer esse tipo de aplicação, e um deles eu vou citar aqui, que foi parceiro para o desenvolvimento desse trabalho, que é o Centro de Reabilitação do Simão Toro, onde a gente desenvolveu toda a pesquisa, então é importante falar sobre isso. Então, a minha perspectiva é que a gente possa desenvolver sistemas, produtos nossos, que sejam acessíveis para serem aplicáveis na realidade do nosso país. Essa é a minha perspectiva aqui. E eu acho que, especialmente, a realidade virtual, o uso da realidade virtual em si, tem um espaço bem interessante. Já existem estudos em diversas áreas que aplicam isso dentro do contexto clínico, para tratamento na área de psiquiatria, para exposição nas fobias, para tratamento de reabilitação motora para pessoas com acidente vascular encefálico, né, o AVC, para pessoas com lesão medular, para pessoas com amputação, principalmente nessa fase antes do uso da prótese física. Então, de maneira geral, essa é a minha perspectiva, é isso que eu espero e que eu torço para que aconteça. E em relação mais específica com o nosso trabalho, como você bem disse, ele é uma pesquisa de base, então ele foi realizado com 7 pessoas com amputação. Já levanto a mão aqui para dizer que é bem difícil estudar essa população, é uma população heterogênea, conseguir um número grande para estudos maiores. E com uma pergunta tão complexa e desenvolvimento de um sistema tão complexo, a gente precisa começar com um estudo de base e que abre portas e possibilidades para que isso seja testado em outros desenhos de estudo de forma mais controlada, para que então a gente possa entender os benefícios clínicos que esse tipo de protocolo traz para as pessoas. Espero que existam mais pessoas com curiosidade nessa área e que sigam essa linha de pesquisa, e eu tenho visto publicações crescentes nesse sentido de apropriação neurocognitiva da prótese em pessoas com amputação. Então eu acredito que a gente vai ter coisas muito novas acontecendo pelos próximos anos nessa direção. Mas isso não muda o fato que esse tipo de estudo ele é super importante justamente para servir de base para que outros venham. Então, de maneira geral, é isso que eu espero, e também espero que o que a gente produziu de conhecimento aqui possa gerar mais produção de conhecimento e um dia chegue para o dia a dia clínico das pessoas que precisam. E eu acho que é isso. Vou pegar o gancho aqui, então, da resposta da Karina. Acho que tem 2 aspectos pragmáticos aí dessa fala dela que são super importantes. O primeiro é uma expectativa de que haja cada vez mais incentivo à pesquisa, de maneira geral. Claro que nessa área é super importante por ter também um aspecto social e assistivo mesmo para pessoas que foram negligenciadas durante muito tempo, né, e que agora, felizmente, estão ganhando mais espaço, mais visibilidade, mais integração com a sociedade. Então, eu espero que cada vez mais haja pesquisa nessas áreas, né, ou nessa área de maneira geral, que haja bastante incentivo financeiro por parte do governo, inclusive fazer aqui verbalmente meu agradecimento ao CNPq, que financiou essa pesquisa. Sem esse suporte governamental é impossível realizar pesquisa, né, porque a relação público-privada ainda é carente, principalmente nesse tipo de pesquisa mais básica. Eu preciso também dizer, né, complementando o que a Karina comentou, que uma pesquisa, muitas vezes, o fato de não ter uma imediata aplicação, né,
não estar à venda um aparelho ou mesmo um protocolo já disponibilizado, não quer dizer que não tenha mérito, muito pelo contrário, né? Principalmente uma pesquisa desse nível desenvolvida no Brasil, nas universidades brasileiras, elas trazem um conhecimento muito grande, né? Formam pessoas, né? A Karina teve uma formação sensacional, complementar, interdisciplinar, né, na formação de base dela. A gente conseguiu ainda produzir 2 patentes com esse projeto. Foram uma dissertação de mestrado do João Vitor, que precisa ser mencionado aqui, que foi o grande responsável, inclusive, por nos ajudar a construir, o construtor mesmo, né, o integrador do dispositivo em si. Daniel, Thaís, o João Luiz, teve várias pessoas que participaram diretamente e que assumiram, né, a responsabilidade do desconhecido e que também se aprimoraram e se formaram também, né? Estão se formando. O Daniel hoje está na Suíça fazendo parte do doutorado dele também num outro projeto de interface cérebro-máquina em parceria com a gente. E então uma pesquisa desse nível, ela traz não apenas o objeto de estudo, o objeto publicado e o protocolo publicado, mas também a formação das pessoas, que é super importante, né? Como a Karina mesmo disse, é isso agora que exponencia, né, o conhecimento no Brasil e que traz a mais conhecimento e agregação à comunidade, né? Uma nação ou uma comunidade, de maneira geral, ela só avança com conhecimento, né? Mesmo que a economia esteja no auge, né, você precisa educar, você precisa de pessoas com conhecimento técnico de qualidade para poder avançar. Então, bom, dito essa parte mais pragmática, sob o ponto de vista mais fundamental, eu vejo, bom, primeiro, assim, dizendo que já existem ciborgues, viu? Já existem pessoas, inclusive com implantes, né? Eu estou indo agora para a França para fazer um trabalho de colaboração lá com o grupo Leti Clinatec, um laboratório gigante também de interface cérebro-máquina, e lá eles desenvolveram um dispositivo onde as pessoas já possuem um implante cerebral crônico, né? Então elas passam por uma cirurgia e ficam com esse plug mesmo, tipo Matrix, né? Então você pluga e despluga, e no caso dele até é wireless, né? Nem tem o plug mais. Então existe uma outra pesquisa também na Suíça também, que as pessoas possuem um estimulador crônico na medula. Aqui no Brasil a gente tem uma parceria com o professor Nucélio, que também tem um implante crônico com pessoas com lesão medular. Então são meio ciborgues, porque de certa forma possuem tecnologias já integradas no próprio corpo que auxiliam. É claro que hoje em dia a maioria desses ciborgues, aspas, tem essas integrações porque precisam, né? Então é uma assistência a algum tipo de disfunção ou de lesão gerada por algum trauma ou mesmo alguma condição neurofisiológica. Mas também existem alguns implantes, né, que são aumentações. Hoje a gente tem estudado e até falado, essa parceria mesmo com a Suíça, a gente tem direcionado muito a atenção e algumas questões sobre como seria ou como o cérebro se adapta a novas funções, sejam elas motoras ou mesmo cognitivas. Então, se eu colocar um braço a mais, como é que o cérebro funciona? A gente é pronto para isso? A gente é capaz de se adaptar a um novo dedo, a um novo braço, a uma asa, a um zoom no meu... Se eu criar uma lente de contato que dá uma zoom tipo Black Mirror, será que a gente está pronto já para simplesmente colocar e se adaptar a isso? O cérebro, ele é ilimitado nesse sentido ou não, né? Tem uma pré-programação baseada naquilo que a gente foi feito para ser, com os 2 braços e as 2 pernas. Então, hoje em dia existe muito essa discussão, e eu acho que essa discussão ela vai cada vez mais se tornar real, né? Já existe, já está sendo feita essas perguntas, e eu acho que inevitavelmente ela vai acabar acontecendo, né? Hoje a Google e a Samsung aí patentearam essa lente de contato, né? Que tira foto, que dá zoom. Tem outras startups aí produzindo dispositivos, como por exemplo
um polegar extra, né? A pessoa fica com 6 dedos e consegue manipular agora outras. E aí você começa a criar perguntas, né? Quer dizer, se o polegar opositor é o que nos deu esse avanço cognitivo em tese, será que se eu colocar mais um eu vou ter algum outro ganho cognitivo, né? Que tipo de aumentação eu vou ter se eu começar a agregar outras formas de interagir com o mundo, né? Então, essas são perguntas que eu acho que vão cada vez acontecer mais, vai ter uma questão ética, inclusive, que a gente vai ter que parar para pensar e regular, né, quais vão ser os limites disso. E eu acho que no limite, a longo prazo, essas próteses, essas aumentações, principalmente as físicas, vão se tornar cada vez mais orgânicas, né? Hoje a gente tem próteses de metal, ou de alumínio, ou de outros materiais, né, de carbono, mas que cada vez mais vão se tornar orgânicas, né? Eu acho que o futuro é você criar próteses que realmente se integrem de forma biológica, né, ao sistema. E como é que o cérebro vai reagir, como é que a gente vai reagir, né? Já fazendo dualismo, né? Como é que a gente vai reagir a essas mudanças é realmente uma questão importante e intrigante também, né? Doutores, queria agradecer a participação dos dois. Foi muito legal essa conversa. Eu cutuquei aqui no finalzinho do Cyborg e eu sei que o Jean se empolgou. A gente futuramente traz uma nova conversa sobre isso, que isso é uma coisa que a gente... vocês vivem pesquisando isso, então não dá para a gente sintetizar isso numa conversa só. Eu já conversei com a doutora Carla Tiepo, que é da USP, também a gente já falou sobre neurociência, o futuro do cérebro e os limites do cérebro, né? Será que o cérebro está pronto, por exemplo, para a gente colocar uma prótese ou expandir, né? Colocar um terceiro braço, enfim. Então, prometo, para quem está nos ouvindo, logo logo a gente traz uma nova conversa aqui, a Karina, o Jean, para a gente falar sobre esses assuntos aqui. Mas, novamente, queria agradecer a participação de vocês, foi muito legal, parabéns pelo estudo. A gente sabe, a gente acompanha, a gente sabe qual é o desafio fazer pesquisa no Brasil. Então é muito legal ver o Jean agradecendo o CNPq aqui. Para vocês terem uma ideia, nós estamos no episódio 99, mas no episódio 90 a gente fez com o Ilinka, e a gente falou exatamente sobre isso, os desafios das pesquisas no Brasil. Então, qual que é o grande desafio de fazer pesquisa no Brasil hoje, né? E foi o que vocês falaram, apesar de ter gerado aqui 2 patentes, não é uma pesquisa que vai gerar um produto de imediato, então é muito difícil você conseguir dinheiro para poder patrocinar mesmo e alavancar a pesquisa. Então, parabéns não só pelo resultado, mas por todo esse trabalho desses 4, 5 anos. Perfeito, Vitor. A gente que agradece, foi um prazer estar aqui e espero ter contribuído de alguma forma e gerar curiosidade também para essa nossa área de conhecimento. Muito obrigada. Eu também agradeço muito. Desculpa a empolgação. Se quiser, a gente bate um outro papo. Eu vou adorar falar, vou adorar conversar com você mais sobre essas outras questões. Obrigado também por mencionar, né, os aportes e os apoios financeiros. Eu não tenho nenhuma dúvida de que a única coisa que entrava a pesquisa no Brasil para alavancar é financeira, porque hoje tenho alunos que participaram ou que estão participando em pesquisas no mundo inteiro e que são de iguais, assim, estão de igual porque a nossa formação é excepcional, a nossa formação acadêmica e teórica no Brasil é muito boa. O que realmente falta é um pouco mais de investimento em recurso e equipamentos, que é o que nos distingue do primeiro mundo. Assim. Em termos de formação, a gente não perde absolutamente para nada. Então, a gente tem que agradecer, né? Agradecer ao CNPq,
e todos os aportes financeiros, a CAPES também, né, que deu o aporte financeiro das bolsas. Sem as bolsas também no Brasil é impossível fazer pesquisa, né? As pessoas têm dedicação exclusiva e precisam, né, se alimentar, precisam viver, e sem esse aporte financeiro das bolsas é simplesmente impossível, e que já é muito precário, né? Então é realmente um desafio, assim, hercúleo aí, de todos os alunos que estão de parabéns, de maneira geral, né, no Brasil. Então, muitíssimo obrigado pelo canal aí, pela oportunidade de poder falar um pouquinho do que a gente tem feito. Super importante, é uma forma da gente prestar, inclusive, de prestar esclarecimentos, né, e satisfação à comunidade, porque é dinheiro público, a universidade é pública, então é uma forma da gente esclarecer o que está sendo feito, sendo produzido no Brasil, e é super importante ter esse tipo de canal, e parabéns, então, pela iniciativa, e muito obrigado. Doutores, novamente, muito obrigado. E o ouvinte, a gente se vê no próximo episódio. Até lá, tchau.